Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Sonho de uma vida. Filhos de comerciante de leite de Nossa Senhora da Glória realizam um desejo do pai que já durava 30 anos. Legalizar a empresa de laticínios da família com a conquista do selo de inspeção estadual. A regularização também é resultado do trabalho desenvolvido pela Endagro junto aos laticínios da Bacia Leiteira. Segundo o maior produtor do Nordeste, produção de pólen é fonte de renda para apicultores de povoado de Brejo Grande, no Baixo São Francisco. Parceria de sucesso com apoio do Governo do Estado e transferência de tecnologia da Embrapa Petrolina, agricultores de perímetro irrigado do Canindé de São Francisco começam a produzir as primeiras safras de pera em pleno sertão sergipano. E ainda, em entrevista à repórter Ingrid Colasso, o presidente da Endagro faz um balanço das ações desenvolvidas em 2020 e anuncia os projetos que devem ser implantados pela empresa este ano. Esses são alguns dos destaques desta edição, então fique com a gente. O Sergipe Rural começou. A gente começa a edição de hoje com uma conquista importante para uma família de comerciantes de leite do município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão do Estado. Tudo começou há 30 anos com o desejo do senhor Giovandino em montar uma empresa de laticínios para comercializar os produtos nos 4 cantos do estado. Pois é, o tempo passou e o que parecia ser impossível virou realidade, graças à intervenção dos filhos. Hoje, a empresa LAC Glória é realidade com a conquista do selo de inspeção estadual e tudo mais. Mas quem conta essa história pra gente são os repórteres Ingrid Colasso e Jorge Henrique. Principal produtora do estado, Nossa Senhora da Glória tem uma produção de cerca de 700 mil litros de leite por dia. A movimentação econômica gira em torno de 2 milhões de reais por dia. Dessa forma, é possível perceber o quanto a bacia leiteira da região tem se fortalecido. Com isso, todos que vivem do ouro branco vêm ampliando seus negócios e alguns até vêm conseguindo sair da irregularidade, como é o caso da empresa LAC Glória, que produz os derivados do leite, como queijos, manteiga e requeijão. E depois de tantos anos, agora em dezembro de 2020, conseguiu o tão esperado SIE, Selo de Inspeção Estadual, autorizado pela Endagro. De antemão, a gente já tinha o prédio quase que pronto, né? Meio caminho andado. Mas aí a gente foi em busca de papéis, de regularização, né? Então, diante de vários obstáculos, aí a gente começou primeiramente com a DEMA, né? A luta foi grande, né? A luta foi grande de anos, não foi de dias, foi de anos. E logo após a DEMA, aí agora a gente entrou em contato com a Endagro foi super receptiva. E aí nos auxiliou na questão de projetos, documentos necessários, corpo de bombeiros, tudo isso de projeto para que entrasse no processo de regularização. Levou um tempo bom também, né? E hoje, né, graças a Deus, estamos com o selo de inspeção, estamos no processo de regularização, de ampliação, né, da nossa empresa e estamos na perspectiva de sempre querer melhorar, se adequar a todos os padrões exigidos. A história da LAC Glória começou há 30 anos, com seu Giovandino, que foi um dos primeiros vendedores de queijo do município. Depois de muito tentar regularizar a empresa sem sucesso, decidiu deixar na mão dos filhos, Lucas e Bruna, essa missão. E assim os irmãos correram atrás, conseguiram o SIE e hoje são eles que tocam o negócio que nasceu do sonho do pai. Meu filho se enganjou nisso aí, o Lucas e a Bruna, e hoje ele está dando um resultadozinho positivo, né? Estou só na retaguarda, trabalhando de vendedor. Nossa perspectiva é grande, né? É muito grande, a gente quer abranger realmente no mercado. A luta vai ser grande, mas o pior já passamos, né? Agora é a gente pensar positivo, erguer a cabeça e mostrar que o nosso produto também tem qualidade. A fabricação diária aqui na LAC Glória é de 1.300 quilos de queijo mussarela e 100 quilos de manteiga.
Agora, com o selo de inspeção estadual, os planos é que essa produção possa aumentar ainda mais. Agora em diante, fica muitas expectativas, né? Expectativas de um mercado, de abrangência de mercado, né? É uma abrangência de mercado porque hoje você sai daquele processo de irregularidade, vai para a regularização, você pode comercializar de maneira mais tranquila, né? No supermercado, numa padaria, você tem seu produto aí podendo ser exposto para todo o público. A queijaria da família de seu Geovandino é a quarta de Nossa Senhora da Glória a receber esse selo. E a Secretaria de Agricultura do município vem trabalhando forte para que outros pequenos e médios produtores de queijo da região possam também sair da irregularidade. É um trabalho árduo, né? A gente sabe que a burocracia é muito grande, mas como eu disse, nós temos uma equipe trabalhando 24 horas para apoiar empresários como o Lucas, né? E como tantos outros que estão aqui em nossa região. É bom lembrar que nós temos mais de 200 agroindústrias de pequeno porte, né? Que estão aí na labuta do dia a dia, gerando emprego, gerando renda. Aqui hoje são mais de 10 empregos diretos, né? Diretos e indiretos, né? Mais uns 10 aí sendo gerados. Aqui hoje são 15 mil litros de leite dia, né? Já é uma indústria já de médio porte, mas como eu disse, nós temos aí mais de 200, só Glória tem mais de 60 que estão aí entre 1.000 a 5.000 litros de leite. Então, como eu disse, é um trabalho árduo, mas é gratificante, como hoje a gente vê aqui a alegria desses empresários. Então a gente quer agradecer do fundo do coração a você da TV APLP, que sempre está aqui junto com a gente, nos apoiando. Quero também agradecer aqui ao ex-prefeito Chico, né, que nos deu apoio, e agora a prefeita Luana também, que está junto com a gente, também nos apoiando. E dizer que cada um deles, como eu disse, são empresários que já estão atuando, né, que já é uma realidade aqui em nossa região. De agora em diante, com o selo de inspeção estadual em mãos, as pretensões de Lucas são as mesmas de qualquer empresário. Ver seu produto ser vendido em muitos estabelecimentos e a sua empresa crescer cada vez mais. Nossa perspectiva é de sempre querer mais, né? De ampliar a produção, a quantidade de leite, consequentemente a quantidade de produtos, né? E sempre buscar crescer e melhorar, mas tudo, né, nos conformes, né, dentro do que a gente é permitido. E chegou a hora das notícias da meteorologia. Aqui no Sergipe Rural, você já sabe, o homem do campo fica sempre bem informado com as notícias do clima. Então, confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias no estado. O sol forte predomina em Sergipe. Na região litorânea, o tempo fica abafado no sábado e no domingo, e a sensação de calor é ainda maior. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, sem possibilidade de chuva no agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 37 graus. No município de Propriá, a temperatura deve chegar aos 34 graus, 35 em São Francisco e 37 graus em Canhoba. A seguir, vamos destacar a primeira safra de pera em lotes irrigados em pleno sertão do estado. E ainda, no Baixo São Francisco, a gente destaca o trabalho de apicultores de Brejo Grande na produção de pólen. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Esta semana, nossos repórteres voltaram ao município de Canindé de São Francisco para visitar agricultores que investiram na produção de pera em lotes do perímetro irrigado Califórnia. A nossa equipe esteve por lá pela primeira vez no ano passado. E desde a assinatura do convênio entre o governo do estado e a Embrapa Petrolina para transferência de tecnologia, as coisas estão de vento em popa. Os pomares estão mais desenvolvidos e os irrigantes já colhem a primeira safra. Veja na reportagem de Patrícia Dantas. Há cerca de um ano, mostramos o campo experimental de peras de Oséias, em Canindé de São Francisco, quando começaram a dar os primeiros frutos. Esse ano, a produção já é considerada safra.
A plantação é resultado de um convênio de transferência de tecnologia do governo do estado, através da Coidro, com a Embrapa Semiárido de Petrolina, Pernambuco. Oséias e outros 3 agricultores foram escolhidos entre os irrigantes para receber a tecnologia com o objetivo de multiplicar o aprendizado entre os agricultores do projeto. Ele nasceu e cresceu no Projeto Califórnia, em Canindé do São Francisco. É um apaixonado pelo campo, o que rendeu a ele também a profissão de técnico agrícola, o que é um diferencial para a experiência do cultivo de peras. Apostei na pera por ser uma cultura nova no estado, pouca produzida e economicamente é viável, por ter um preço estável o ano todo. Ele oscila, mas é muito pouco, tanto para cima como para baixo. Aí dá para a gente trabalhar legal com a pera e ter um retorno bem significante com ela, apesar que nós estamos iniciando as colheitas. Os frutos do experimento de Oséias estão muito bons, com cerca de 200 a 250 gramas cada. A produtividade ainda não é considerada comercial, mas surpreendeu Oséias, que acredita que vai precisar buscar novos mercados para a próxima safra. Segundo o irrigante, a área destinada ao cultivo da pera é pequena, cerca de meia tarefa, onde estão plantadas 384 árvores de peras das variedades Princesa, Triunfo e Santa Maria. A produção dela hoje é pouca, mas eu estou querendo que ela dê aqui por produção em torno de 6 a 7 mil quilos por safra. Só que nós não chegamos ainda a essa quantidade, porque está iniciando. Hoje deve dar em torno de 2.000, 2.500, estourando 3.000 quilos nessa safra. Já estamos com 3 anos aí. Daqui para frente é só aumentando cada ano mais a sua produtividade. No convênio, a Embrapa, além de fornecer as mudas, forneceu estacas, arames, sistema de irrigação e fertirrigação por gotejo, defensivos e fertilizantes. A Embrapa também deu assistência técnica por 2 anos aos produtores agrícolas. A Coidro fornece a água de irrigação durante todo o ciclo produtivo da planta, já acompanha e vai continuar dando assistência técnica com suas equipes de técnicos agrícolas de forma integral. Facilitou porque a gente também já tem um certo conhecimento com os amigos da Coidro, vem ajudando a gente também, porque a gente não sabe procurar informação com eles. A Embrapa também vem facilitando, é um conhecimento que a gente tem a mais por ser técnico. E do Alto Sertão, a gente vai agora a Brejo Grande, na região do Baixo São Francisco. Por lá, quem tem se destacado são os apicultores do povoado Brejão dos Negros. E olha, não é o mel o carro-chefe, mas sim a produção do pólen. O produto tem mercado consumidor nos 4 cantos do país e o município se destaca como um dos maiores produtores do Nordeste. Acompanhe. Localizado na foz do Rio São Francisco, o município de Brejo Grande vem, ao longo dos últimos anos, se destacando como o 2º maior produtor de pólen do Nordeste. Sempre tivemos, apoio. Por exemplo, o Sebrae foi um grande parceiro, inclusive no início, para que a gente buscasse, por exemplo, os compradores, conhecimento sobre o pólen. O Sebrae foi um grande parceiro nosso mesmo durante muito tempo. A Codevasf também tem sido grande parceira, porque a gente tem tido, graças a Deus, alguns projetinhos. A secadora que temos aí mesmo foi a Codevasf que deu. E tivemos uma que foi do Sebrae, e também tivemos a Faptec, também já teve um projetinho da Faptec para nos ajudar também. A apicultura inicialmente era bastante voltada para a produção de mel, que antes era a principal fonte de renda dos apicultores. Porém, o cenário mudou e hoje o pólen tem gerado muito mais lucro às famílias que vivem dele. Na associação nós temos mais de 30 famílias participando, porém, hoje que vive da produção de pólen, passa um pouco de 10 famílias, passa um pouco mais de 10 famílias que vivem mesmo, que tomaram gosto mesmo e que hoje virou a principal fonte de renda deles, Mas é uma atividade bem promissora, ainda tem alguns aí que estão iniciando, que estão começando, tem outros que querem entrar, sempre há alguns interessados e a nossa intenção é essa. Dona Jusilene, uma das apicultoras da região e que faz parte da Associação Brejo-Grandense de Criadores de Abelha, a ABECA, tem hoje 28 colmeias e todos os dias, no fim da tarde, ela vai até o apiário para retirar o pólen.
Por semana, varia muito da quantidade de colmeias que ele tem em produção. Por exemplo, eu tenho um apiário hoje com 28 colmeias, porém tem 13 colmeias em produção, que tirei em média 1,2 kg, 1,5 kg de pólen mais ou menos. Isso é o pólen verde, né? Que é assim, depois que ele vem para casa, ele tem uma queda em média de 27% a 30% de queda. Certo? Mas as vasilhinhas que são colocadas para o congelamento do pólen, isso é importantíssimo. A gente não pesa o pólen verde, porque a gente já bota por vasilhas, né? Então, a cada 24 vasilhas de cada apicultor vai para a secagem de pólen. Dessas 24 vasilhas é para dar no mínimo 12,5 kg de pólen. Porque 2,5 é para as despesas da casa, pagar para as meninas, pagar os aluguéis, pagar a energia, a água, tudo. E o apicultor tem 10 quilos livre, que vem nesses baldes aqui, ó. Quando ele sai aqui nesses baldes, já sai pronto para o consumo e para a venda. Depois que coleta o pólen, Dona Juscelene o leva para o prédio provisório da associação e o entrega à limpadora Larissa, que depois de receber o material, começa a realizar todas as etapas que o pólen tem que passar para finalmente ser comercializado. Quando o pólen chega na casa, a gente coloca no freezer, deixa por 3 dias. Depois disso, a gente coloca na secadora, deixa por umas horas. Aí depois disso, a gente vai, ventila e cata com a pinça. Depois disso, a gente coloca novamente na secadora para a segunda secagem. Aí depois disso, a gente pesa, lacra e é preparado para a venda. Com uma produção cada vez maior, os apicultores de Brejo Grande têm comercializado o pólen para todo o Brasil. Nós temos compradores de todos os estados, você imaginar, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, entendeu? Vários estados, em todos esses estados que eu citei, nós temos compradores. Até em Manaus, nós temos compradores de pólen que compram o nosso pólen. Então, ele é bastante procurado, entendeu? Então, assim, todo o pólen que é produzido é vendido. Mesmo quando estamos no pico da produção, que a gente chega a produzir 300 quilos tranquilamente por mês, todo ele é vendido. Nosso maior comprador são os donos de entrepostos, os donos de lojas de produtos naturais, são pessoas que já têm o selinho dele, já têm as embalagens dele, então a gente tenta buscar mais essas pessoas. Vendo suas produções crescerem e a lucratividade aumentar, os apicultores da ABEC estão bem satisfeitos. Mas para que a felicidade seja realmente completa, o que eles desejam é sair do aluguel do prédio provisório onde estão para um novo espaço da associação. Essa casa já está construída praticamente, quase que finalizada, mas aí alguns perrengues, tipo a empresa não finalizou, falta botar 1, 2 portas. A associação mesmo fazendo o máximo, né, para finalizar isso, mas ainda tem algumas coisas que está segurando. Por exemplo, a gente precisa de uma renovação da licença ambiental, renovação, e por conta da pandemia a gente não tem conseguido fazer isso. A presidente já tem ido lá pessoalmente, a gente manda e-mail e não nos foi respondido. Então, coisinhas bobas como tipo, a gente teve que devolver a 3ª parcela, né? Claro, não usou, tem que devolver. Aí encerrou a conta da empresa, da associação. Mas aí, depois de tudo, aí o pessoal da Secretaria de Inclusão pediu que a gente tem que pedir ao banco que foi tirado, por exemplo, cobrado taxas indevidas, e ele tem que devolver. Então, assim, está muita burocracia ainda, né? E a gente espera que o governo nos ajude a finalizar de fato, porque o nosso grande sonho é a gente colocar nossas instalações lá na nossa casa. Em instantes, em entrevista ao Sergipe Rural, o presidente da Indagro faz o balanço das ações desenvolvidas em 2020 e anuncia projetos que devem ser implantados pela empresa agropecuária de Sergipe neste ano. Não saia daí, a gente volta já. Já estamos de volta e agora com um recado para os criadores de gado leiteiro. No próximo dia 27 acontece o 4º leilão Amigos Quitalé. Vão ser ofertados 40 lotes, entre eles 15 vacas em lactação, 20 novilhas e 5 bezerras. O evento vai ser transmitido ao vivo às 2 da tarde pelo YouTube, através do canal Bahia Leilões Oficial. Não perca!
E o presidente da Indagro, Jefferson Feitosa, conversou esta semana com a repórter Ingrid Colasso. Na oportunidade, ele apresentou o balanço das ações desenvolvidas pela empresa em 2020. O presidente da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe também aproveitou a oportunidade para anunciar projetos que devem ser implantados este ano para auxiliar o homem do campo. Confira. O ano de 2020 realmente foi um ano atípico por causa da Covid-19. Todo mundo sofreu os impactos, inclusive a população rural. De olho nisso, a Indagro foi até a campo mapear os efeitos da pandemia no dia a dia do homem do campo. E quem conversa agora com a nossa equipe a respeito desse assunto é o presidente da Indagro, Jefferson Feitosa. Presidente, primeiro, quais foram as maiores necessidades que a Indagro conseguiu visualizar em relação ao homem do campo por causa da pandemia? Bom dia, Ingrid. Primeiramente, realmente o ano 2020 foi um ano de novos desafios. E diante dos novos desafios, considerando que nós somos de uma área estratégica para qualquer país, para todos os povos, que é uma área de produção de alimentos. Você pode ter qualquer tipo de situação, pandemia qualquer, mas você tem que produzir alimentos até para que a população passe bem. Então nós resolvemos aqui, diante dessa pandemia, fazer um diagnóstico, uma pesquisa no campo, que nós chamamos de sondagem sobre o impacto da Covid-19 para a agricultura familiar. Que a agricultura familiar é quem produz o alimento da mesa. Então nós fomos a campo. E diante desse resultado, nós fomos a 51 municípios, trabalhamos com 630 agricultores familiares, com mais de 400 comunidades, e chegamos à conclusão que, apesar da gente não poder estar lá presencialmente, em algumas situações, mas nós podemos criar alguns instrumentos que dessem essa condição. Já em relação à fiscalização, presidente, a gente estava ainda vivendo o momento de pandemia, vivemos ano passado. Como é que foram feitas essas fiscalizações, já que é preciso estar presente, estar em campo para poder fazer essas fiscalizações? Esse a gente chamou de serviço essencial. Os serviços essenciais nós não deixamos de estar presencialmente no campo. Né? Com a produção, você tinha que estar lá dizendo que aquele produto tinha qualidade. Porque nós trabalhamos todas as etapas, desde o início da produção até o momento da comercialização e o momento de saída. Porque tem produtos nossos que saem da fronteira, que vêm de outros estados para cá, e é preciso que a gente faça essa avaliação. Então, os nossos técnicos tiveram a todo momento presentes na fiscalização. Nós não paramos um dia sequer. Sim, em alguns pontos nós tivemos que se ausentar em função dos decretos governamentais, com orientação do setor da saúde, e que pessoas de determinada idade não fossem trabalhar. Mas criamos a situação do home office e esses instrumentos que foram criados na Indagro, que ainda está funcionando. Então nós funcionamos bem. O resultado do setor rural, eu posso dizer que talvez tenha sido o melhor em todos os setores do país. Já em relação à febre aftosa, foi tudo cumprido, todos os prazos, tudo que se estabeleceu, que a Indagro estabeleceu, foi cumprido mesmo diante da pandemia? Esse foi outro grande sucesso. Você viu, o Ministério da Agricultura determina que o percentual a se atingir de vacinação seria 90%. Mesmo com a pandemia, chegamos inclusive a ampliar o prazo de vacinação de maio para junho, né? Mas nós atingimos o nível de 96%. Quer dizer, não foi fácil, até pela ausência de alguns momentos do nosso técnico em campo, mas o agricultor, o pecuarista, principalmente o criador, entendeu da importância que é a vacinação. Nós estamos há 25 anos sem aftosa aqui no estado. Nós adquirimos uma certificação internacional de livre da zona aftosa com vacinação. Nós estamos premente a conseguir continuar sendo certificado internacional livre de vacinação, com vacinação, mas não passar agora a ser sem vacinação. Em relação a esse ano, 2021, já tem novos projetos, quais são as ações? E aí vai continuar ainda nesse mesmo processo, ainda porque estamos passando por uma pandemia, mas com todos os cuidados. Este ano de 2021, inclusive, nós já sentamos, que o governador me permita dizer, já sentamos com o governador para traçar novas diretrizes para o trabalho de campo. E ele já nos determinou
a trabalhar com programas que tínhamos feito em 2019, mas em função da pandemia, do recurso destinado plenamente para a saúde, ele já mandou para que a gente trabalhe a possibilidade de retornar o programa de inseminação artificial, financiado pelo Estado. Nós vamos continuar trabalhando no programa de palma, que é o alimento para o animal principal no momento de estiagem, que a alimentação fica escassa. Nós vamos fazer um investimento na área da citricultura, onde nós vamos retornar a condição de produzir borbulhas, que é a semente básica para que a planta tenha qualidade. Nós vamos trabalhar uma análise de solo para que os produtores possam utilizar os insumos na quantidade certa e no momento certo. Tudo isso é financiado pelo Estado. Presidente, muito obrigada pelas suas informações. O Sergipe Rural agradece. Voltamos com vocês aí do estúdio. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa. É só procurar por @Sergipe_Rural. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.